Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Está correndo pela internet uma campanha para melhorar um pouco a corrupção e principalmente o jeitinho brasileiro. Luciene, tem diferença entre corrupção e o famoso jeitinho brasileiro? Que o Brasil tem aquele hábito, aquela história de conseguir dar um jeitinho para tudo na sua vida? Não tem diferença entre a corrupção e o jeitinho brasileiro. O que a gente percebe é que o jeitinho brasileiro são pequenas corrupções, porque quando a gente fala em corrupção, a gente logo já pensa, né, nos nossos políticos, roubos de muito dinheiro, né, a transgressão das regras, das leis, mas de uma forma muito grande, muito descarada. Né? Agora, o jeitinho brasileiro são as pequenas quebras das regras do dia a dia, das leis que a gente tem aí para viver em sociedade, mas que não deixa de ser uma quebra, uma ruptura, né? Que quer dizer a corrupção. Então, qualquer tipo de quebra de regras, de transgressão de leis, é forma de corrupção. Colar na prova, furar fila, é jeitinho brasileiro ou é uma maneira de fazer uma corrupção? É uma maneira de fazer corrupção, porque você está transgredindo, né, você está rompendo com a lei. Né? A lei ela é igual para todos e se ela existe é para ser cumprida. Então, uma vez que não é cumprida, ela é uma corrupção. Né? Então, mas isso desde que vá prejudicar, né? Que vai ter alguém que vai ser prejudicado na história. Né? A fila, por exemplo, que você citou, o furar-fila é uma corrupção, por quê? Outras pessoas vão estar sendo prejudicadas. Agora, se uma senhora que por algum problema de saúde, que não é uma idosa, mas que não pode ficar na fila e todo mundo da fila aceita que ela entre em primeiro lugar, não seria uma forma de corrupção, seria um jeitinho brasileiro positivo. Né? Mas a partir do momento que a pessoa não se importa com o que os outros pensam e sentem em relação a ele entrar no primeiro lugar da fila, aí seria uma forma de corrupção. O que seria o jeitinho brasileiro? As formas, né, de que o brasileiro encontra de contornar uma situação. Eu vou citar alguns exemplos. Né? Eu sou multada no trânsito e ofereço para o guarda que me multou eu te dou um dinheirinho aí, fica certo, para ajudar você no leitinho das crianças. E a polícia pode aceitar ou não, mas de qualquer forma, aquele que ofereceu está corrompendo. Né? Então, é a forma de contornar. Eu sei que eu errei, mas espera aí, vamos dar um jeito na situação para nenhum dos dois sair mal. Né? Então, é a forma que o brasileiro encontra de contornar situações. Mas ele se esquece, né, de que muitas pessoas podem ser prejudicadas. Ninguém vai ser prejudicado se ele não pagar a multa, mas pode ser prejudicado porque ele transgrediu uma lei. Né? Pode ser a alta velocidade, pode ser dirigir embriagado depois que bebeu, bebida alcoólica, pode ser depois de andar no acostamento. Né? Então, alguém pode ser prejudicado por conta disso. Quando surgiu esse assunto, eu lembrei de uma aula que eu tive na faculdade de antropologia, que fala que o jeitinho brasileiro está ligado às crenças e à tradição do povo. Uhum. É uma cultura do brasileiro? É uma cultura do brasileiro, né? Porque se a gente analisar os países, outros países como Alemanha, Estados Unidos, enfim, não existe o jeitinho. A lei é igual para todos, independente se é o presidente ou se é qualquer outro cidadão. Né? Então, a lei é para todos. Agora, no Brasil, não existe a lei para todos. Né? Ainda a gente está naquele modelo aristocrático, né? Que se for o chefe, se for o patrão ou aquele que está no cargo maior, ele pode ser corrupto. Agora, aquele cidadão que é trabalhador, que é assalariado, ele não pode cometer nenhum tipo de corrupção, porque senão ele vai ser punido por conta disso. Então, é um problema social, né? É um problema que não é fácil de ser resolvido, porque precisa começar, como a gente disse, lá de baixo, né? Precisa haver uma educação da população para que não tenha nem os pequenos
delitos ou o jeitinho brasileiro. Né? A partir do momento que não houver esse jeitinho brasileiro, pode ser que lá em cima não tenha, né, como na nossa política, aí, tanta corrupção e de tão mais alto nível. Né? Isso já pode ser aprendido em casa? O filho vendo o pai tentando resolver uma situação que, dessa maneira, querendo dar um jeitinho, fazer de uma maneira diferente, para, às vezes, diminuir um caminho ou para conseguir uma facilidade? É um modelo que deve ser transmitido, né, na educação dos filhos. Né? Eu vejo muitos pais que, por exemplo, o filho apronta alguma coisa na escola, então eu sou o fulano, eu vou lá na escola, você sabe com quem você está conversando? Eu sou o fulano, né? Então vai citar a profissão, a classe social em que ele está inserido, então tudo se resolve. Quer dizer que o filho já vai aprender, né, que dessa forma se resolve muita coisa. Esse é um dos exemplos, né, mas como diz, a educação vem de berço. Né, e se a gente não começar a educar os nossos filhos para ser diferente, né, provavelmente nunca vai mudar, a nossa história sempre vai ser a mesma. Né, vai haver impunidade, mas também vai haver o jeitinho. Né? Esse jeitinho, com o passar do tempo, ele pode crescer no indivíduo, ele pode querer cada vez mais tirar proveito disso para si próprio e às vezes até acabar prejudicando outras pessoas. Uhum. O grande mal do jeitinho, né, é que a pessoa ela deixa de pensar no coletivo. Né? Ela é um ser individual, ela não vai pensar em nada. Ela vai pensar no seu benefício. O que ela está ganhando com o jeitinho brasileiro que ela desenvolve ali. Então, se a gente parar para analisar, já houve vários estudos relacionados a características das pessoas que são corruptas, mesmo de pequenos atos, como oferecer uma propina para a polícia, quanto lá na nossa política, são pessoas que têm características antissociais. Né? Então, a tendência é sim, se não houver um trabalho com essa pessoa, se não houver uma conscientização, não houver uma crítica, né, a tendência é sim. Ela vai fazer uma vez um pequeno delito, depois vai ser um maior, até chegar talvez num nível bem mais alto. Por que não fazer todo o caminho correto, seguir toda essa burocracia, que muitas vezes é chato, mas sempre tentar encurtar com um jeitinho? Pois é, né? A nossa cultura, principalmente nos tempos que a gente vive pós-moderno, as pessoas estão muito individualistas, né? Então elas fazem tudo a seu benefício. Não pensa na sociedade, não pensa no coletivo, não pensa no outro, pensa só em si. Então, quando eu só penso em mim, eu vou querer o meu benefício, eu vou querer algo para me beneficiar, eu vou esquecer o resto. Né? E muitas vezes, para a gente conseguir o mesmo benefício pelos caminhos certos, é muito mais burocrático, leva muito mais tempo, exige muito mais paciência. E na era da informática, na era da comunicação, né, não pode esperar. A pessoa não tem mais a paciência de agir com o certo e às vezes levar esse tempo. Né? Então é muito mais fácil e muito mais rápido. Então eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali e vou conseguir o que eu quero. Mas eu não estou pensando nem um pouco no outro. Esse individualismo, esse egoísmo, pode fazer mal para a pessoa? Pode se tornar ela assim uma pessoa mais difícil no seu dia a dia, uma pessoa mais egoísta mesmo? O que acontece é que essa pessoa, né, cada vez mais ela vai se afastando da sociedade. Né, e vai chegar um ponto que para ela conseguir algo que ela vai achar que é satisfatório para ela vai prejudicar muita gente. Então a tendência é cada vez a pessoa se isolando mais e deixando de ver o próximo, né, com muito mais intensidade. A partir do momento que eu não me enxergo, mas não é só o enxergar, é olhar, é perceber o outro, né, começam a surgir vários outros tipos de problema, né, relacionado mesmo à questão do vínculo, de viver em sociedade e em ser opositor às regras, a transgredir, né, os limites para poder viver em sociedade. Se a gente conseguir diminuir um pouco dessa pequena corrupção, esse jeitinho brasileiro que existe no dia a dia, conseguimos fazer um país melhor e chegar lá em cima, diminuindo ainda mais a corrupção que existe no próprio país? Acredito que sim, porque as pessoas vão passar vão deixar de ser tão permissivas assim, porque
há tanta corrupção porque há muita aceitação, né, e permissividade. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a olhar com um olhar um pouco mais crítico, né, a perceber que os pequenos atos também são prejudiciais, pode ser que vá desenvolvendo um senso mais crítico, né? Eu vejo que esse é o caminho, né, as pessoas fazerem essa crítica, né, dos pequenos delitos diários, né, das pequenas corrupções diárias, para que não chegue a ponto, né, que chegou o nosso Brasil, nosso país. Tá certo, Lu. Eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico à disposição. Começamos hoje o TV Atende com a psicóloga Luciene Casarotto.